Olá! Hoje eu gostaria de contar uma história que foi contada pela minha professora logo que eu entrei na escola e nunca mais eu esqueci. Então, vamos lá. Era uma vez um vilarejo onde as pessoas passavam muita necessidade e sofriam demais. A vida era muito dura para aquelas pessoas. E eis que um dia surgiram alguns viajantes e que fizeram uma proposta para aqueles habitantes que seguissem esses desconhecidos por uma estrada e eles chegariam no lugar onde a vida seria muito mais fácil, mais justa e, enfim, eles não precisariam mais sofrer da forma que eles estavam sofrendo. Aí vocês imaginam, né? Eles estavam numa pindaíba, sem perspectiva, olharam para aquilo e falaram, ué, por que não, não é mesmo? Aí esses viajantes deram a única condição para eles seguirem nesse caminho lá com eles, com os líderes ali. Todos os peregrinos deveriam carregar uma cruz do tamanho deles, uma cruz de madeira do tamanho deles. Ora, o desespero era tanto daquelas pessoas que eles toparam. Então, cada um lá arrumou uma cruz do tamanho deles, né, da pessoa, e se puseram lá a caminho pela estrada. E foram andando vários dias, até que, imaginem vocês, né, carregar uma cruz de madeira é um negócio que no começo até que é leve, mas com o passar do tempo, aquela cruz começou a ficar muito pesada. Então, os mais espertos tiveram uma ideia. Vou cortar um pedacinho dessa cruz, afinal, não precisa ser realmente do tamanho, né, do meu tamanho. E foi assim que alguns fizeram. Ficaram ali meio com medo que os líderes lá, os guias, pudessem falar alguma coisa, ficar bravo, mandar eles de volta. Mas aparentemente os guias não faziam nada, eles simplesmente se colocavam a caminho, não olhavam para trás, não se importavam com aquelas pessoas, do como aquelas pessoas estavam reagindo. E isso só fez estimular que mais e mais dos peregrinos cortassem cada vez mais pedaços de sua cruz para torná-la mais leve. Só que algumas pessoas se apegaram a que os guias tinham falado lá atrás e falaram: não, eu vou manter essa cruz, tá doendo, tá difícil, é pesada, mas eu vou seguir com ela até o final porque foi isso que foi o combinado. E assim foi todo o caminho com esse grupo que cortava lá os pedacinhos da cruz, cada vez mais aumentando, cada vez mais pessoas aderindo a essa ideia de aliviar a carga da cruz, chegando a tal ponto que alguns tinham pedacinhos pequenos só, que eles carregavam embaixo do braço com a maior facilidade. E outros, mais espertos ainda, já tinham até se livrado da cruz, mas para quê, não é mesmo? Ninguém falava nada. E os que ainda se mantinham fiéis, carregando ali a cruz e sofrendo com o peso e com a dificuldade, né, de fazer esse caminho, e fora os machucados no corpo, eles ainda tinham que aguentar os outros que estavam aliviados, né, de peso, rindo deles e até mesmo empurrando eles, transformando a caminhada deles em algo ainda mais difícil. Até que chegou uma noite que os guias foram falar com as pessoas e avisaram que aquela era a última noite deles na estrada. No dia seguinte, eles iriam chegar ao seu destino, aquela terra prometida tão maravilhosa que eles falaram que iria ser. Todos ficaram empolgadíssimos, fizeram festas, comemoraram e se puseram logo cedo a caminho para o último estágio dessa jornada. E eis que eles chegam a um rio. Um rio que era tão largo que a gente não conseguia nem enxergar o outro lado. Então, novamente, os guias chegaram para todos esses peregrinos e avisaram: agora, este é o último estágio. Nós temos que cruzar esse rio e lá estará a tal terra prometida. Então, vocês devem pegar a cruz de vocês, desmontá-la e com ela construir uma jangada que ajude a fazer a travessia, que esse rio está cheio de peixes perigosos e seria impossível atravessar a nado.
e isso fez com que muitos ficassem para trás. Espero que vocês tenham gostado da minha história e até a próxima!